Naquela noite, quando toda a família e centenas de convidados celebravam o casamento da minha cunhada, ouvi um som que mudou minha vida para sempre. O estalo de um tapa dado em mim diante de todos. O vinho tinto escorria pelo meu vestido e o salão inteiro ficou em choque. Mas o que mais doeu não foi isso. Foram as palavras do meu marido. Em vez de me defender, ele ficou ao lado da irmã. Naquele instante, eu entendi. Todos os anos de silêncio e fingimento, todas as minhas tentativas de ser a esposa conveniente haviam acabado. Eles não sabiam quem eu realmente era, mas em breve todos descobririam. O tapa veio primeiro, seco, alto, no meio da festa em Belo Horizonte. O salão silenciou. O vinho tinto escorreu pelo meu vestido claro, frio na pele. Camila, a noiva, me encarou como se eu tivesse destruído a vida dela. "Você acabou com o meu dia perfeito", gritou, pegando uma taça e virando sobre mim o que restava. Meu rosto ardia. Eu respirei fundo para não devolver o ataque. Antes que eu dissesse qualquer coisa, André se colocou entre nós. "Chega, Luísa. Você foi descuidada. É o casamento da minha irmã." Não foi a dor que me quebrou, foi ouvir meu marido me expor diante de todos. Vi gente abaixar os olhos, vi outros erguerem o celular, prontos para a fofoca do dia seguinte. Eu, imóvel, molhada, tentando entender quando o manter a paz virou autorização para me humilhar. Camila continuou falando, vitoriosa por ter plateia. "Eu te chamei para agradecer e você pisa no meu vestido. Sempre foi assim, atrapalhando. Eu poderia ter explicado que foi um acidente, poderia ter pedido desculpas de novo. Mas lembrei dos últimos anos, as piadas veladas nos almoços, os recados atravessados por aplicativo, as contas urgentes que André pagava para ela com o nosso dinheiro e me avisava depois. A cada episódio, eu encolhia mais um pouco, achando que amor exigia silêncio. Foi quando Rafael, o noivo, saiu da roda de convidados. O jeito como ele caminhou até o microfone fez a música minguar. Ninguém falou, ninguém mastigou, ninguém riu. Só o som dos passos dele. Ele testou o microfone com 2 toques. "Preciso dizer algo." Camila sorriu, acreditando que viria a defesa dela. André respirou aliviado, certo de que a família fecharia a roda como sempre fez. Eu permaneci parada, sentindo o vinho secar no tecido. "Camila", disse Rafael sem elevar a voz, "você acabou de dar um tapa na minha madrinha de parceria." Ele olhou para mim e eu soube que tinha acabado a minha tentativa de ser invisível. Anos atrás, quando ele ainda era um arquiteto desconhecido, eu apostei no projeto dele. Pedi que guardasse meu nome. Nunca quis misturar trabalho com família. Ele guardou, até agora. Rafael virou-se para os convidados. "A mulher que vocês viram ser humilhada aqui não é só a cunhada de ninguém. Ela é a mente por trás de campanhas que mudaram negócios em Minas e no país. Quando ninguém acreditou em mim, foi ela que bancou." Murmúrios cortaram o silêncio. Ouvi meu nome dito por quem nunca me notou. Gente que mal me cumprimentava abriu espaço como se eu tivesse ficado maior de repente. André tentou rir, nervoso. "Rafael, para com isso. Você está exagerando." "Não estou", respondeu o noivo. "E você sabe, quem pagou a reforma da sua casa? Quem segurou as emergências da sua irmã? Você acha que salário de gerente faz milagre?" O rosto de André perdeu a cor. Camila, que até então se apoiava no drama, pareceu procurar o chão. Eu continuei calada. Não por medo, mas porque escolher as palavras certas também é poder. "Vou ser claro", disse Rafael, agora para o salão inteiro. "Vocês acabaram de ver alguém confundir humildade com fraqueza. A Luísa optou por viver sem holofote.
decidiu separar trabalho e família e recebeu em troca humilhação. Os garçons, antes parados nas laterais, se mexeram de uma vez, oferecendo guardanapos, pedindo desculpas, tentando limpar o que não tinha mais como esconder. Não era sobre o vinho, era sobre limite. André deu um passo na minha direção, com aquele tom que ele usa quando quer resolver com tapinha nas costas. Luísa, vamos conversar lá fora. Afastei a mão dele com um gesto curto. Não era hora de corredor e explicação sussurrada. Não depois de tudo exposto diante de tanta gente. Rafael retomou. Semana que vem eu anunciaria a maior parceria do meu escritório com a Aurora Estratégia. Ele olhou para mim de novo. A empresa que a Luísa fundou e dirige. Ia ser surpresa. Hoje não é mais. O nome caiu no salão como um peso. Quem trabalha em comunicação, construção, varejo, reconheceu. Não era fofoca, era fato. Camila tentou uma saída. Eu não sabia. E se soubesse, teria sido diferente? Perguntei finalmente. Minha voz saiu firme. Se eu fosse só a esposa do seu irmão, teria o direito de não ser agredida aqui? Ela abriu a boca, mas não respondeu. Não havia resposta que não a desmentisse. Voltei-me para André. Você podia não saber do meu cargo, mas sabia de mim. Sabia que respeito é básico. Em quem você escolheu acreditar quando eu precisei? Ele não sustentou meu olhar. Rafael deixou o microfone no pedestal. As pessoas esperavam o próximo movimento como quem segura o fôlego. Não havia música, não havia brindes. Havia um limite atravessado diante de 200 pessoas. Peguei o microfone. Boa noite, meu nome é Luísa. Eu não quero destruir a festa de ninguém. Quero só registrar que amor não exige silêncio e que respeito não depende de sobrenome, de cargo ou de dinheiro. Hoje acabou a fase em que eu fingia não ver. Parei. A atenção era total. Agora eu vou decidir o que faço com meu casamento. E vocês com o que viram aqui. Entreguei o microfone a Rafael e dei um passo para trás. O salão prendeu a respiração. A próxima palavra seria minha. E teria consequências. Voltar alguns anos na memória era inevitável. Enquanto o salão ainda murmurava meu nome, eu pensava em tudo o que tinha feito para manter meu segredo. A Aurora Estratégia não nasceu pronta. Foram noites em claro, clientes que duvidavam, contratos que quase não fecharam. Eu comecei sozinha, num escritório pequeno em Contagem, quando ainda cursava administração. Transformei cada fracasso em aprendizado, até que a empresa cresceu o bastante para atrair marcas nacionais. Aos 30, já tinha uma equipe de mais de 100 pessoas e filiais em outras capitais. Mas quando conheci André, decidi esconder essa parte da minha vida. Ele parecia encantado com a ideia de ser o provedor. Contava orgulhoso sobre metas batidas, bônus recebidos. Eu não quis ferir esse orgulho. Disse apenas que trabalhava em marketing, sem dar detalhes. Para ele, era como se eu fosse funcionária discreta, sem grandes responsabilidades. Assim ele se sentia maior, e eu achava que isso era amor. Abrir mão de mostrar quem eu era para não diminuir quem estava ao meu lado. No começo, funcionou. Vivíamos em um apartamento modesto, viajávamos pouco. Eu pagava as contas mais pesadas em silêncio, com a desculpa de que o cartão da empresa me ajudava. Ele nunca questionava de onde vinha tanta estabilidade. Gostava de acreditar que seu salário era suficiente. Eu deixava. A entrada de Camila em nossas vidas foi o verdadeiro divisor. Ela sempre foi tratada como a caçula que precisava de proteção. André a via como uma menina frágil, mesmo aos quase 30 anos. Ela pedia dinheiro para dívidas, viagens, roupas. Ele nunca dizia não.
E quando eu tentava sugerir que ela deveria assumir responsabilidades, a resposta dele era a mesma: família vem primeiro. Família para ele era sinônimo de sustentar os caprichos da irmã. Com o tempo, percebi que minha presença virou incômoda. Camila não escondia os comentários. Dizia que eu era séria demais, que não sabia curtir a vida. Repetia, diante dos outros, que eu tinha sorte de ter André. Ele ria, às vezes concordava. Cada piada deixava claro: eu era estranha, a que não se encaixava no padrão da família. Mesmo assim, segui calada. Havia amor no meio disso tudo. Ou pelo menos eu acreditava. Acreditei quando André me abraçava dizendo que eu era o equilíbrio dele. Acreditei quando Camila, em raros momentos, me chamava para sair e parecia querer criar laços. Eu queria tanto pertencer que aceitei me encolher. Foi nesse contexto que conheci Rafael, anos antes de se tornar noivo dela. Ele era apenas um arquiteto cheio de ideias, quase sem clientes. Lembro do dia em que me mostrou maquetes improvisadas e projetos que ninguém tinha coragem de financiar. Vi nele o mesmo brilho que eu tivera no início da minha carreira. Apostei contra todas as recomendações da minha diretoria. O contrato com a Aurora mudou a vida dele. Cresceu, abriu escritório, ganhou prêmios. Desde então, nos respeitávamos como parceiros. Ele sabia quem eu era e guardou esse segredo quando me viu ao lado de André. Nunca questionou, nunca revelou. Quando descobri que Rafael estava noivo de Camila, engoli em seco. Não por ciúme, mas pelo receio de ver um homem íntegro afundar no turbilhão de dramas dela. Ainda assim, mantive o silêncio. Pedi a ele que não falasse nada sobre meu papel na empresa. Não queria misturar os mundos. No dia do casamento, percebi algo estranho. Camila estava doce comigo. Pediu ajuda nos preparativos, elogiou meu vestido, me agradeceu por pequenos favores. Pensei que finalmente poderia existir paz entre nós. Engano meu. Era apenas o prenúncio da emboscada. Enquanto o padre falava e todos sorriam, minha mente voava para os anos em que aceitei ser invisível. Quantas vezes ouvi: você deveria se arrumar mais, sorrir mais, se soltar mais. Quantas vezes engoli o incômodo quando André me interrompia para explicar algo que eu dominava. Eu permiti que criassem a imagem da esposa apagada, e por causa disso, ninguém esperava que fosse eu a mulher por trás da Aurora. Quando o estalo da mão de Camila ecoou, o que se rompeu não foi apenas o silêncio do salão. Rompeu-se também essa farsa. A vida dupla que construí para manter meu casamento de pé se desfez em segundos, diante de olhares incrédulos. Naquele instante, compreendi que não havia mais retorno. Ou eu assumia quem era, ou passaria o resto da vida prisioneira da sombra que inventei para agradar. E no fundo, algo em mim sentiu alívio. O momento em que o vestido de Camila rasgou foi rápido, quase imperceptível. Um fio de miçanga se soltou do enorme véu e caiu no chão. Eu ainda tentei segurar a barra, mas já era tarde. O olhar dela mudou na mesma hora, como se tivesse esperado aquela brecha. "Você estragou meu vestido!" gritou, alto o bastante para calar a música. Antes que eu conseguisse explicar, sua mão atingiu meu rosto. O barulho ecoou pelo salão inteiro, e como se não bastasse, ela pegou uma taça de vinho da mesa mais próxima e despejou sobre mim, diante de todos. O silêncio foi imediato. Ninguém acreditava no que tinha acabado de acontecer. Eu, parada, só conseguia erguer as mãos em sinal de desculpa. Mas o pior ainda estava por vir. "O que você tem na cabeça, Luísa?" André se adiantou, colocando o braço em volta da irmã. Hoje era o dia mais importante da vida dela,
E você não consegue nem abraçá-la sem destruir tudo? As palavras me atravessaram mais fundo que o tapa. Era o meu marido, o homem a quem eu tinha entregue anos de companheirismo, me expondo como culpada diante de todos. Vi rostos desconfortáveis entre os convidados. Alguns desviaram o olhar, outros balançaram a cabeça. Eu sabia o que pensavam. Que mulher desastrada, que esposa inadequada. Camila, sentindo o apoio do irmão, ergueu o queixo e continuou. Eu só quis agradecer, e olha o que recebo. Sempre soube que você não servia para esta família. Senti o corpo gelar. Aquilo não era sobre o vestido, nunca tinha sido. Era sobre os anos de desprezo acumulados, finalmente escancarados em público. Foi nesse momento que Rafael caminhou até o microfone. O jeito decidido com que ele segurava o pedestal fez todos se calarem. Até Camila, que ainda bufava de raiva, congelou. Camila, você percebe o que acabou de fazer? A voz dele soou firme. Você acabou de agredir a CEO da Aurora Estratégia. O impacto daquelas palavras foi imediato. Convidados trocaram olhares surpresos. Alguns sacaram o celular, digitando apressados. Outros me observavam como se estivessem me vendo pela primeira vez. A mulher que vocês viram ser humilhada aqui, continuou Rafael, é quem acreditou em mim quando eu não era ninguém. Foi ela que apostou no meu projeto quando todos riram. Graças a ela construí este escritório. Graças a ela, hoje eu posso estar aqui. Camila tentou reagir. Você está confundindo... Ela não... Eu não confundo nada, interrompeu Rafael. Você nunca se perguntou de onde vinha a estabilidade do seu irmão. Nunca questionou quem realmente segurava as contas, as dívidas que você mesma criava. A expressão de André se transformou. O sorriso de segurança desapareceu, substituído por espanto. Ele parecia fazer contas mentais, somando viagens, reformas, presentes, tudo aquilo que nunca coube em seu salário. Os garçons começaram a se aproximar com guardanapos, nervosos, quase tropeçando de tanta pressa em me ajudar. Um deles murmurou: Desculpe, senhora, deixe-me limpar. Eu recusei com um gesto. Não era mais sobre o vinho, era sobre tudo o que ficou escondido durante anos. O salão inteiro estava em suspenso. Camila tremia, incapaz de sustentar a própria encenação. Rafael, firme, deixou claro. Semana que vem, eu anunciaria a maior parceria da história da minha empresa com a Aurora. Hoje não sei se posso continuar. Não por causa dela, mas por causa de você, Camila. O rosto dela perdeu a cor. As mãos apertavam o buquê como se fosse de desmoronar ali mesmo. André tentou falar, mas sua voz falhou. E eu, que até então permanecia em silêncio, senti a necessidade de finalmente quebrar a farsa. Dei um passo à frente e perguntei, olhando nos olhos de Camila. Se eu fosse apenas a esposa do seu irmão, sem empresa, sem nome, teria o direito de não ser agredida aqui? Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos, dirigi-me a André. Você podia não saber do tamanho do meu trabalho, mas sabia quem eu era. E escolheu não me defender. Ele ficou imóvel, sem palavras. A verdade que eu havia escondido por 3 anos estava ali, exposta para todos. E nada mais seria igual. O salão inteiro aguardava. Camila, imóvel, segurava o buquê com força, como se aquilo pudesse protegê-la. André parecia em choque, incapaz de formular uma frase. Rafael já tinha dito tudo o que precisava. Faltava a minha voz. Caminhei até o microfone. O som dos meus passos ecoava, e cada olhar me acompanhava. Respirei fundo. Boa noite. Minha voz saiu clara, firme. Acho que chegou o momento de me apresentar. Meu nome é Luísa, e sim, sou a fundadora e diretora da Aurora Estratégia.
Um burburinho percorreu o salão. Alguns convidados assentiam, outros digitavam no celular confirmando a informação. Mas não era sobre números ou status, era sobre tudo o que tinha sido silenciado até ali. Por 3 anos, continuei, vivi uma vida dupla. No trabalho, tomei decisões que mudaram empresas, que deram emprego para centenas de pessoas. Em casa, aceitei ser vista como alguém que não tinha ambição. Fiz isso porque acreditava que o amor exigia que eu fosse menor, para que o meu marido se sentisse maior. Olhei para André. Ele abaixou a cabeça. Mas hoje entendi. Amor não exige diminuição. Amor exige respeito. O silêncio era absoluto. Vi lágrimas discretas em alguns rostos, gente que provavelmente já tinha vivido algo parecido. Esta noite, fui agredida e humilhada diante de todos. E o que mais doeu não foi o tapa ou o vinho. Foi ver o homem que prometeu me proteger, escolher defender quem me atacava. André tentou interromper. Luísa, eu não sabia... Levantei a mão. Não é sobre o que você sabia do meu trabalho. É sobre o que sempre soube sobre mim. Você sabia que eu era leal, que sempre estive ao seu lado. E mesmo assim me expôs como se eu fosse um peso. Isso não tem desculpa. As palavras cortaram o ar. Camila começou a chorar baixinho, mas eu não desviei o olhar. E você, Camila? Falei mais baixo, mas todos ouviram. Passou anos me tratando como alguém inferior. Nunca foi sobre vestido, nem sobre acidente. Foi sobre desdém. Hoje você mostrou quem realmente é. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Voltei-me para os convidados. Quero que todos entendam. Poder não dá a ninguém o direito de humilhar, mas também não obriga ninguém a aceitar humilhação. Por muito tempo acreditei que precisava ser grata por uma família que me diminuía. Hoje sei que não devo nada além de ser fiel a mim mesma. Um silêncio respeitoso se espalhou. Não havia aplausos, nem gritos. Apenas uma atenção que pesava mais do que qualquer som. Entreguei o microfone de volta a Rafael. A festa pode continuar, mas para mim terminou. Peguei minha bolsa, afastei os garçons que ainda tentavam limpar meu vestido, caminhei em direção à saída. Ouvi André atrás de mim. Luísa, espera! Sua voz soava desesperada. Eu errei, mas te amo. Não joga fora nosso casamento por causa de um momento. Virei-me apenas para dizer: isso não foi um momento. Foram 3 anos. E segui em frente. Atrás de mim, o salão permanecia em silêncio. Cada passo que eu dava parecia abrir um espaço novo, não apenas no chão de mármore, mas dentro de mim. A partir dali, nada seria como antes. Quando atravessei a porta do salão, senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, não estava fingindo. Do lado de dentro, deixava um casamento em festa que tinha se transformado em tribunal. Do lado de fora, começava algo novo, ainda incerto, mas finalmente verdadeiro. Naquela noite, não voltei para a casa que dividia com André. Fui direto para meu apartamento em Lourdes, aquele que ele nem sabia que eu possuía. Comprei anos antes como investimento e o mantive discreto. Sentei na varanda, ouvindo os barulhos da cidade, enquanto meu celular vibrava sem parar. Mensagens, ligações, pedidos de entrevistas. Ignorei tudo. A única coisa que importava era o silêncio ao meu redor. Na manhã seguinte, as manchetes já estampavam. Noiva agride empresária bilionária em casamento em BH. Fotos minhas, vídeos, comentários indignados se espalhavam. O país inteiro falava do escândalo. Camila, que sempre buscou fama fácil, finalmente tinha a atenção que queria, só que do pior jeito. Rafael emitiu uma nota pedindo respeito e dizendo que repensaria sua vida pessoal. Foi discreto, mas firme.
André apareceu na minha empresa 2 dias depois. Pediu para entrar. Mandei minha assistente recusar. Ele insistiu, esperou horas na recepção. Quando finalmente aceitei falar, foi em minha sala de reuniões, não em casa. Luísa, eu te amo. Fiz errado, mas posso mudar. Vamos procurar ajuda. A voz dele tremia. Respondi calma. André, você não falhou em um instante. Você falhou em todos os dias em que escolheu me diminuir para exaltar sua irmã. Não é terapia que apaga isso. Ele chorou, implorou, mas não havia mais volta. Poucos dias depois, assinei os papéis do divórcio. Deixei a casa para ele. Era um gesto de generosidade ou talvez de libertação. Camila enfrentou o peso da própria atitude. Patrocinadores cancelaram contratos. Seguidores criticaram e a imagem da influenciadora despencou. Tentou gravar vídeos pedindo desculpas, mas ninguém acreditava. Rafael permaneceu casado com ela, mas colocou limites duros. A relação deles só sobreviveu porque ele viu nela algum esforço de mudança. Ainda assim, nada voltou a ser como antes. Quanto a mim, voltei a viver sem disfarces. Reassumi meu nome em todos os lugares. Deixei de ser apenas a esposa de André e voltei a ser a mulher que construiu algo do zero. Viajei, fechei novos contratos, cresci ainda mais. Mas o mais importante, nunca mais aceitei diminuir quem eu era para caber em espaço alheio. Meses depois, numa palestra para jovens empreendedoras em Belo Horizonte, contei parte da minha história. Não falei de escândalos, nem de nomes. Apenas disse: se alguém exige que você se esconda para ser amada, isso não é amor, é prisão. As jovens me aplaudiram de pé. Naquele instante, percebi o alcance do que tinha acontecido. A humilhação que sofri virou combustível para outras mulheres se reconhecerem. Às vezes me perguntam se sinto arrependimento por ter escondido minha identidade por tanto tempo. Respondo que não, porque foi justamente essa experiência que me ensinou a diferença entre amar e se anular. E hoje sei, nenhuma conquista, nenhum relacionamento vale o preço de apagar a própria luz. Na noite em que deixei o salão de festas, achei que estava perdendo tudo. Descobri que estava apenas recuperando a mim mesma, e isso ninguém mais poderá tirar. Compartilhe a sua história nos comentários. Ela pode inspirar outra pessoa a encontrar a própria liberdade. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias.